Olá, algumas horas atrás eu postei essa pergunta no Instagram. É uma pergunta simples, ok? Basicamente, eu tenho uma laje em balanço, FCK 25, comprimento 2 cm, a sobrecarga 100 kg por metro quadrado, carga corrente 90 kg por metro quadrado. E a pergunta é, qual dessas lajes, tem 4 opções, eu estou bloqueando a última, mas são 4 opções, pode ser armada com o menor AS negativo? E a questão é, eu tenho 4 opções, uma laje maciça de 12 cm, uma laje maciça de 15 cm, uma laje treliçada de 40 cm de IPS, né, 12 mais 4, uma laje de 12 de espessor mais 4 de capa, ou uma laje ATEX nervurada 16 mais 5. Esperei dar 1000 visualizações e analisei as respostas. E as respostas deu medo para mim. Por quê? Vamos lá. Primeira questão. A primeira questionário que eu tinha feito semana passada, eu coloquei o questionário um pouquinho mais aqui para a direita, né? Então um monte de falou, eu apertei o botão errado ali, por isso que eu errei a resposta. Nesse caso, eu joguei a resposta em outro ponto, ok? E foi muito pior os resultados, ok? Enquanto naquele questionário que eu tinha feito originalmente, eu tinha uma taxa de erro de 38%, nesse questionário teve uma taxa de erro da resposta de 66%. Ou seja, de cada 3 engenheiros, 2 erraram essa questão. Ok? E a pergunta não é complexa, desde que você entenda um conceito místico secreto que só aprende em pós-doutorado, que se chama momento é força vezes distância. Se você souber que momento é força vezes distância, você não erra nessa questão. Ok? Vamos dar uma olhada então. Tem alguns erros, mas a questão é muito simples. Vamos fazer os resultados aqui, tá? Inclusive eu depois postei a resposta, tá? Mas eu tenho 4 opções. Uma laje maciça de 12, uma laje maciça de 15, a treliçada 12 mais 4 e a ATEX 16 mais 5. Todas as lajes têm um vão de 1,57 m, né? Porque é 1,5 m mais, é 1,5 m livre, né? Até a distância da viga vai dar em torno de 1,57 m. Mas isso aqui, se fosse 1,50 m, o resultado seria o mesmo. Ok? Se fosse 1,50 m, seria o mesmo resultado. Se fosse 1,60 m, ainda seria, não teria diferença, tá? A questão é, sobrecarga é 100 kg para todas as lajes. Permanente 100 kg é 90, tá? Qual que é a laje mais leve? A laje treliçada é a laje mais leve. Por quê? Porque ela é unidirecional, enquanto todas as outras lajes são bidirecionais para uma estrutura unidirecional. Então, a primeira coisa óbvia é o quê? Laje maciça para um balanço unidirecional só se você quiser estragar a obra, porque uma laje maciça é eficiente quando é bidirecional, ok? Porque ela tem essa vantagem. Enquanto uma laje treliçada 12 mais 4 pesa um pouquinho menos que 160 kg, uma maciça chega a pesar 375, ok? Está aqui a carga total, está aqui o momento fator, tá? O que vai acontecer aqui? Tá? Cada laje vai ter um certo braço de alavanca, ok? A laje com o maior braço de alavanca com certeza é a ATEX, só que a ATEX tem um peso bem maior. E a ATEX tem uma área de concreto muito pesada para esse vãozinho, entendido? Tá? A questão aqui é que, consequentemente, a laje com a maior eficiência é qual? É a laje mais leve. Por quê? Porque enquanto uma laje maciça de 15 tem um momento fator de 97 kgfm, uma laje treliçada tem 60 kgfm. Ou seja, ela está competindo com um momento fator muito menor. Okay? Ela suporta 190 kg com mais 150. Ela não suporta 190 com mais 380. Okay? Então a questão é que 2/3 do momento fator da laje maciça é ela suportando ela mesma. Ok? E declara tem a questão. A laje que vai ter a menor taxa de aço vai ser a laje que tem o menor momento fator dividido pelo braço de alavanca mais eficiente. Então, eu pego o momento fator dividido pelo braço de alavanca, aqui de menor valor vai ser a menor taxa de aço. Engenharia básica, ok? Daí a questão aqui é o seguinte, é força e distância, né? Tá? A área de aço solicitada, qual que é a laje que está com menor área de aço solicitada? É a ATEX. Por quê? Porque ela tem o maior braço de alavanca. Mesmo ela pesando mais, ela tem um braço de alavanca maior, ela tem 5 centímetros de vantagem no braço de alavanca. Então, ela vai ter menor taxa de aço. Só que, a gente tem um problema, que a laje ATEX, ela tem uma área de concreto maior. E, consequentemente, tendo uma área de concreto maior, ela vai necessitar uma área de aço maior. Beleza? Então, a resposta é, inclusive, dependendo do caso aqui, se fosse um volume de 2 metros, seria a laje ATEX que corresponderia. E aí, em vez de 2/3 dos engenheiros errar, 90% dos engenheiros errariam. Ok? Inclusive, o que eu esperava aqui seria tipo uns
50% responder laje treliçada, uns 35% responder laje treliçada Tex e uns 15%, quem sabe, errado na laje maciça. O que aconteceu foi errado. Mais da metade aqui respondeu laje maciça, que é a pior porcaria para vencer laje em balanço. Por quê? Porque ela é pesada e bidirecional. Ok? Se a gente for pensar, isso é uma questão lógica de engenharia. Eu tô com uma viga, eu preciso vencer um vão. Qual a pior maneira de aumentar essa viga? Aumenta a largura. A laje maciça é a laje que tem a maior largura possível. Ok? Daí agora vai entrar muitas questões que falaram, tá? Inclusive a questão aqui, primeiro, teve uma segunda resposta, né? Realmente, essa eu não cheguei a abordar, porque na minha cabeça é um conceito tão retardado que eu vou fazer uma laje maciça em balanço, que eu não cheguei a demonstrar isso, tá? Mas a NBR 6118 tem um item específico sobre laje maciça, tá? Então eu pegar aqui a NBR 6118, que ela dá uma majoração, né? Ela pune quem faz laje maciça, tá? Cadê? 13.2, se não me engano, tá? Mas ela é contra a norma, ela é contra a 13.2.4, né? Ela cria uma punição para você deixar de ser retardado e não fazer laje maciça, que é o quê? Lajes maciças. No item laje maciça ela fala o seguinte: se você for fazer a cagada de fazer uma laje maciça, aumente os esforços se for uma laje de 10, em 45%. Tá? Isso aqui é tipo um aviso. Não faça laje maciça em balanço. Tá? Balanço, no item laje maciça, ele fala: vai fazer uma laje maciça com menos de 19, você está fazendo cagada. Piora ela mais ainda, para punir quem faz laje maciça. Eu nem cheguei a abordar isso aqui, provavelmente pioraria mais ainda. Então a questão é que, na prática, se for considerar esse efeito aqui adicional, a área de aço necessária para uma laje de 12 em balanço vai para 2,7 centímetros quadrados, ok? Isso aqui seria tipo uma barra de 8 cada 18, ok? Então, ao invés de 39% acertar, 31% acertaria a segunda questão, mas vai ficar ali em torno de 2/3 errando, ok? Então, essa questão aqui da laje maciça sendo maior taxa de aço, ok? Mas dependendo qual aqui tem uma pequena diferença, beleza? Agora, deixa eu ficar, desculpa, aqui, inclusive, na verdade vai dar esse item aqui, tá? Mas, ok, tirando isso, beleza, vai dar 35% ou 44%, em torno de 40% dos engenheiros acertaram a segunda resposta, tá? Agora, um monte de gente vai aparecer aqui. Primeiro, mas Gilberto, é proibido, porque eu vi um carinha lá dizer, nunca que eu pesquisei na norma, mas eu vi um carinha lá dizer que é proibido fazer laje treliçada em balanço. Não é. Tá? Uma laje treliçada é só uma laje nervurada e ela pode ser feita em balanço sem problemas. Se você acha que é proibido, posta o item da norma em vez de falar que você viu um carinha lá dizendo que é proibido, ok? Não tem item da norma dizendo que é proibido, porque não é proibido laje em balanço, ok? Laje treliçada não só pode ser feita em balanço, como a maioria dos casos, a não ser que seja um vão grande e tudo mais, vai ser uma opção muito eficiente, entendido? Tá? Próxima questão que falaram. Mas laje macia, a laje treliçada mais eficiente, a laje treliçada tem isopor embaixo. Isopor não resiste compressão. Correto, ok? Agora eu quero que você imagine o seguinte: entra 5 caras na sua casa, ok? Só um deles está armado. Você tem risco de levar um tiro? Pois é, tá? Por quê? Mesma coisa. Tem uma laje maciça. O isopor não está armado. Ele não tem resistência nenhuma. Mas você tem do lado do isopor um concreto, ok? Do lado daqueles 4 caras no armado, tem um cara com fuzil. Você desce lá embaixo, porque se descer, os 4 caras que não estão armados não vão me atirar. Beleza. O cara que está armado vai, então você morre igual. A laje treliçada vence igual, porque tem concreto lá, ele suporta a carga. Pronto, acabou a história. Tá? Tanto que eu vou pensar assim. Tá? Vamos dizer aqui, ó. Até vou abrir o pente novo aqui, porque eu quero deixar essa resposta salva, né? Deixar a resposta salva para vocês verem aqui que não é eu que estou inventando, que tem tanto engenheiro fazendo maluquice. Tá aqui uma viga T, certo? Uma viga T suporta o momento? A questão é muito clara, né? Que toda essa região, vamos pensar aqui, ó. Toda essa região aqui é ar. Ar resiste menos que isopor. Como que a viga T suporta o momento? Ou pior ainda, vamos imaginar uma viga retangular normal, tá? Uma viga retangular normal. Tá aqui viga retangular normal, certo? Uma viga perfeitamente normal. Só vamos fingir que eu desenhei ela retangular e não torta, tá? Uma viga retangular. O que ela tem em cima? Bom, em cima ela tem compressão. Não. Mas se a gente for pensar, em cima aqui não tem ar, então como que ela suporta se em cima da compressão tem ar? O ar não suporta nada. Aqui na lateral tem ar, não suporta nada. Aqui na lateral tem ar, não suporta nada. Só importa a seção de concreto. Não importa se do lado tem ar, se tem isopor, não tem nada. Tem a seção de concreto suportando, pouco importa que tem ar do lado, ok? Pouco importa que tem isopor do lado. Não vai enfraquecer nada. Outra coisa que me falaram. Mas a laje maciça ela é melhor porque se não tiver uma continuidade, ela gera torção na viga, correto? Se eu tenho uma laje sem continuidade, ela só suporta com torção. Qual é a pior... Primeira coisa,
eu tenho uma laje maciça, uma laje em balanço sem continuidade. Vai gerar torção na viga. De onde surge essa torção? A torção surge do peso da laje, do momento trator que a laje gera. Então, se eu tenho uma viga, eu tenho uma laje em balanço dela, ela vai torcer, ela vai gerar um momento baseado na carga total, certo? O momento trator que a laje forçar, vai forçar a viga, tá? Se eu fosse destruir uma viga, eu quero cagar nessa viga, eu quero quebrar essa viga. Você quer colocar um momento trator de 60 toneladas por centímetro ou de 97? Porque se eu quero quebrar a viga, eu coloco 97. Então, se você quer estragar uma obra, você faz uma laje maciça numa viga com torção. Ok? E se você quer uma viga com torção econômica, você coloca em balanço dela uma laje treliçada, que como tem um peso menor, vai gerar um momento fletor menor, um momento torsor menor na viga. Okay? Então, quer cagar numa laje balanço gerando torção na viga? Faz uma laje maciça que você estraga ela totalmente. Beleza? Tá? Outra coisa que falaram, ainda em relação às lajes, né? Basicamente a questão é, a ATEX não seria mais eficiente? Seria, tá? Foi a resposta menos dita, tá? 10% disseram, tá? Mas a questão é, ela tem mais altura, beleza. Se o vão, ao invés de ser 1,57 m, fosse 2,07 m, beleza. A laje mais leve seria a ATEX. Por quê? Porque a laje ATEX, ela tem a vantagem de que ela tem um braço de alavanca maior quando o vão é grande, né? E daí entra a questão que uma laje em balanço funciona bem até 10 vezes a espessura dela, funciona bem, né? Mais do que isso, ela começa a ter deformação pesada e começa a taxa de aço maior. Como a laje mais alta é a laje ATEX, um vão de 2 metros é mais econômico para ela. Okay? A segunda laje mais alta é ela treliçada, então ela é a segunda mais eficiente, entendido? Okay? 2,07 m, a laje mais leve seria a laje ATEX. Daí outros caras falaram, mas se o momento trator for alto o suficiente, a laje maciça vai ganhar. Porque quando o momento trator for alto o suficiente, vai ter uma região de compressão tão grande que vai fazer falhar a minha laje treliçada. Não vai acontecer, tá? O momento trator máximo que a gente pode ter, claro, a laje que vai estar mais solicitada por momentos vai ser, pegando aqui ó, o X, o valor máximo dele é 0,36, seguindo a NBR 6118, tá? Mas a questão é, a laje mais solicitada no X vai ser qual? Bom, a gente pode testar isso aqui, ó. A primeira questão, inclusive, é que essas lajes aqui tem que majorar em 20%, então não é tanta diferença aqui, tá? Mas um vão de 2,5 m, a laje de 12 mais 4 ainda suporta. 2,55 m, 2,60 m, ok, 2,60 não, 2,57 2,57 chega no limite. Então, até chegar num vão de 2,57 m, a minha laje treliçada, tranquilo, ok? Como que está a taxa de aço? Mesmo nesse vão, onde ela está solicitada no limite, a taxa de aço necessária, aqui ó, vai ser de 7,6 na laje de 12, 5,8 na laje de 15, 3,2 na laje de 12 mais 4 e 2,7 na TEX. Ou seja, a laje treliçada, enquanto ela está resistindo com muito menos aço. Por quê? Porque por mais que ela tenha um braço de alavanca menor, tá? Posso até calcular aqui o braço de alavanca, né? Colocar aqui uma nova aba aqui, ó, chamada braço de alavanca. Como eu calculo o braço de alavanca? O braço de alavanca vai ser igual a o D aqui, ó. Então, o D, vou colocar o D direto aqui, ó, multiplicado por 1 menos o X dividido por 2, ok? Então, a questão é que a laje de 12 tem um braço de alavanca de 9, a laje de 15 tem um braço de alavanca de 12, a laje treliçada tem um braço de alavanca de 11,5, então ela tem um braço de alavanca menor. Mas, o que acontece é que a laje treliçada, tendo um braço de alavanca um pouquinho menor, né, ela está com um braço de alavanca, se eu vou dividir aqui, ó, ela tem 93% do braço de alavanca que a laje treliçada teria, ela tem também 61% do momento, ok? Por quê? Porque ela é mais leve, ok? Tem que pensar, eu quero fazer um vão grande. Como que eu cago esse vão grande? Eu faço uma viga larga e baixa. Qual que é a viga larga e baixa das lajes? É a laje maciça. Ela é a laje com maior volume de concreto e menor altura, ok? Então, quer destruir, quer fazer bobagem, quer ser apertador de botão profissional, quer quebrar o teu cliente, quer fazer com que a Gerdau fature muito, aumentar a ação do Gerdau em 20% num dia, faz laje maciça em vão grande, ok? Porque é a pior cagada que você pode fazer, entendido? Tá? Tudo isso aqui, agora, tem algum segredo disso? Não, tudo isso aqui é saber que momento trator é força vezes distância, ok? Saber que uma laje mais leve vai gerar um momento menor. Será que é um segredo que laje mais leve pesa menos? Não.
tá? Será que é um segredo que uma laje mais alta vai ter uma altura maior e, consequentemente, vai gerar uma força menor? Não. Será que é segredo que momento é força de distância? Não. Mas a maioria dos engenheiros acha que é segredo força de distância. Por final, muitos chegaram para mim e falaram: ah, mas a laje treliçada é unidirecional e se eu tiver um balanço nos dois sentidos, eu não sei lançar laje treliçada, então eu lanço laje maciça. Isso não é desculpa, tá? Tem vídeo no canal explicando como fazer laje treliçada nos dois sentidos. Beirada nos dois sentidos, com laje treliçada, sem problema, tá? Você não saber não é desculpa para cagar, ok? Você está cagando na obra porque você não sabe, não se faz isso, tá? E a laje maciça sem continuidade é a pior porcaria que você pode fazer porque não tem continuidade, é um balanço descontínuo, vai estragar a obra, ok? Se você precisa fazer uma laje maciça, uma laje de borda, toda a obra, dá para fazer tranquilamente laje treliçada. Tem várias maneiras e nenhuma, meu Deus do céu, é um absurdo. Ok? Mas se for fazer da maneira errada, a melhor maneira errada de fazer é fazendo uma laje maciça no contorno e outra laje dentro. Ok? Daí você está fazendo cagada porque você está destruindo uma laje treliçada, uma laje com continuidade. Ok? Daí sim é bobagem. Se você for fazer laje maciça por fora, faça uma laje maciça por toda a obra, mas não faça porque você não consegue achar um jeito de fazer treliçado, tá? Porque a questão é, se você tem que fazer uma laje em balanço em toda a obra, um beiral ali, um contorno da laje, da obra de, sei lá, 70 centímetros em borda, e quer fazer laje treliçada, você vai estudar como fazer laje treliçada, tá? Porque dá para fazer, tem vários métodos, mas pensa antes de sair apertando o botão, beleza? Então acho que por enquanto é isso, tá? Tudo isso aqui é questão básica de engenharia e tudo questão que 2/3 dos engenheiros não sabem essas questões básicas, ok? Então, até a próxima.